Fala aí galera, beleza? Aqui é o Xiaowei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui com mais um videozinho diretamente da China para vocês. Bom, meus caros, estou aqui, mais um dia de aula, estou no intervalo, acabei de almoçar e agora tô tocando música aqui. Espero que eu não tome strike aí nos vídeos por causa disso, né? Mas é bem normal aqui, eles ficam tocando música no campus, né? Tem várias caixas de som espalhadas. E aí fica tocando música assim. E agora eu tô aqui de boa. Eu vou ali pra livraria daqui a pouco, né? Pra biblioteca. Sempre falo livraria, não sei porquê. Mas eu tô aqui de boa hoje. E eu quero testar um celular novo que eu comprei, né? Eu vou testar a câmera dele, né? E também comparar com a câmera da câmera que eu estou filmando, né? Câmera profissional aqui que eu tenho para poder gravar vídeos pro canal. E aí eu peguei um celular novo, então eu quero testar, né? Eu vou aproveitar que eu não estou fazendo nada. Vou testar um pouquinho aqui a câmera do celular e mostrar para vocês aí. Então, tipo, vai ser um vídeo meio de boa, assim, meio aleatório e conversando com vocês, tá? Então, se você é novo aqui no canal, aquilo que eu sempre falo, se inscreva, isso daí me incentiva, me ajuda a continuar criando mais e mais conteúdos para o YouTube. Bora lá! Então, como eu falei, eu vou testar o celular novo que eu peguei aqui, né? Eu tô mostrando para vocês só para vocês terem uma noção, né? Porque eu vou começar a utilizar ele bastante também, embora eu tenha a câmera, mas a câmera ela acaba sendo meio inconveniente, né? Às vezes assim, tipo, para você utilizar e tal, no dia a dia. Então, o celular é uma coisa que tá sempre comigo, né? E aí eu consigo utilizar ele o tempo todo. Bom, então eu vou colocar uma câmera do lado da outra e gravar assim para ver como é que vai ser o resultado. Mas eu já tô percebendo aqui algumas diferenças, né, bem notórias assim da câmera pro celular, principalmente em relação à estabilidade. Então eu vou dar uma caminhada e pelo menos assim, aqui olhando no meu celular eu consigo perceber que a câmera ela é muito mais estável. Então mesmo o celular sendo bom, né, eu peguei um iPhone 15, mas e a qualidade da câmera é boa assim, tá? É bem bonita assim em termos de cores, eu consigo perceber aqui que fica bonito, né? A câmera do celular também. Mas dá para perceber muito fácil assim a estabilidade, não é mesmo? Eu vou chegar assim bem perto para mostrar para vocês em termos de cores, né? De foco. Então às vezes até parece que a câmera do celular fica mais bonita. Pelo menos é a impressão que eu tenho aqui, né? Vendo pela câmera, pela telinha, digamos assim. Então a câmera do celular ela é maior e às vezes ela dá essa impressão assim de que é mais bonito, né? Mais charmoso, enfim, mais cheio de cor. Ok, eu já estou cometendo um erro aqui. Eu acabei de perceber que eu estou gravando em HD, em 30 FPS, né? Na câmera do celular. Então eu deveria ter mudado para 4K e colocar em 60, né? Porque o 60 FPS dá mais estabilidade também, deixa mais fluida a gravação. Já a câmera ela já tá por padrão, né, em 4K 60. Então, assim a gente consegue ter uma noção melhor, mas também dá para vocês verem aí, eu vou colocar, né, o que é cada, tipo, a configuração de cada câmera, digamos assim, para vocês terem uma noção. E assim, em termos de estabilidade, eu já percebi uma melhora, né? Só de colocar em 60 FPS, porque o 60 ele faz com que a captura, né, das imagens seja mais rápida, mais fluida, realmente. Então faz muita diferença. E agora eu mudei a captura aqui, né? Eu coloquei a captura do celular em 1x. Eu tava em meio x, né, digamos assim, metade. Ou seja, ficou o padrão, né? Mas ele dá meio que um zoom, eu já percebi isso também, né? É a quantidade de zoom, né? Que realmente da câmera. Então você tem essa diferença aí de captura, né? E essa câmera aqui ela é boa, cara, tipo, pra zoom, assim, ela é interessante. A câmera essa câmera profissional que eu tenho aqui, ela não é boa pra você dar zoom. Então eu só consigo gravar basicamente dessa forma assim que vocês estão vendo. Se eu quiser dar um zoom aqui,
colocar um 2x, enfim, aí ele já perde a qualidade, fica bem cagado. Então a câmera do celular nesse sentido ela se sai melhor, né? Mas eu tô achando que colocar em 0.5x a câmera do celular fica melhor. Não sei se é impressão minha, mas como eu falei, que é tudo teste. Depois a gente vai vendo aí como é que eu dou prosseguimento, né, as configurações de como que eu vou gravar. Por isso que é importante testar, né? Então é isso. A gente tá aqui, dia bonito. Hoje é terça-feira. Eu tenho 2 aulas. Eu vim pra cá, era 8 da manhã, mas eu geralmente acordo 6 horas, quase todos os dias, né? Porque eu tenho aula bem cedo. Então é bem complicado assim, né? Que eu tenho que me deslocar de um campus para o outro. Mas fazer o que, né? A vida nem tudo é perfeito. Ó, aqui a gente consegue ter uma noção, eu acho, né? Em termos de cores. Olha só que bonito, né? A câmera do celular ela fica muito bonita, cara. Eu não sei se a minha impressão aqui da câmera é normal. Ela parece que fica meio apagada assim. Pelo menos na telinha, né? Depois quando eu abrir lá no computador, que eu vou ter realmente a noção da qualidade, né, da diferença. E o que eu vejo aqui realmente ele não é o original, né? Mas a estabilidade é impressionante. Tem muita estabilidade essa câmera. E é isso que torna ela tão diferenciada, né? Porque fica com uma coisa mais profissional, assim, você sente que realmente é uma gravação profissional. Tá, agora eu mudei aqui. Coloquei na câmera frontal pra gente fazer uma comparação também, né? Como fica a gravação na câmera frontal, estabilidade, enfim. Eu tô me movendo e eu já tô sentindo na câmera do celular, né, que ele realmente dá uma tremidinha assim, né, dos passos que eu vou dando. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele realmente dá uma tremidinha, né, a cada passo que eu dou. Eu mudei aqui, coloquei em um modo chamado Action, né, da câmera, que eu não sei se faz alguma diferença, mas ele é um modo, parece que é para esporte, né, para quando você está se movimentando, talvez para filmar alguém correndo, enfim, uma coisa do tipo, ou quando você está correndo, né, para dar uma estabilidade melhor. Então é justamente isso que eu estou testando aqui agora, né? Eu não preciso nem correr, mas eu tô dando umas tremidinhas aqui propositalmente para ver, né, como que fica o desempenho aí. Olha só, tem um gatinho aqui, galera. Ele tá meio com medo. Ó, pequenininho. Coitado, né? Dentro do campus. O que você tá fazendo aqui, amiguinho? Cadê sua mamãe? Coitadinho. Tô filmando com a câmera do celular agora. Até que ele é corajoso. É que é bem comum aqui na China ter gato assim na faculdade, sabe? Que o pessoal cuida, né? Os estudantes eles gostam muito de gatos. É muito comum aqui o pessoal não ter condição de ter gato porque a pessoa, tipo o estudante, ele não tem tempo, né? E aí eles ficam só com a vontade de ter um animalzinho de estimação. E os gatos aparecem assim, então eles alimentam. Eles gostam bastante de gato. Bom, meus amigos, então é isso. Eu tenho que trazer mais conteúdos interessantes aqui pro canal, né? Eu sei que já faz bastante tempo que eu não trago nada assim de viagem, enfim, mostrando um pouquinho as coisas aqui da China. Eu gosto muito de mostrar, sabe, principalmente os locais daqui. Mas como eu tô nessa correria de estudar e fazer as coisas, então, tipo, eu realmente tô meio que sem tempo. Mas agora no final do ano, tá chegando aí o Natal, enfim, e a Cheryl ela vai me visitar também. A gente vai dar uns rolê por aí, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí bastante coisas de Jinan, porque Jinan é uma cidade bem grande, é a capital da província de Shandong, que é uma província do norte da China, assim, bem desenvolvida. Então é uma cidade muito bonita, tem muitas coisas para você fazer, mas é realmente mais uma questão de tempo, né, de disponibilidade. Então eu não tô com muita disponibilidade ultimamente. As meninas ainda estão ali, ó, filmando o gatinho. Falei, todo mundo aqui gosta de gatinho.
bem comum, assim. No Brasil é bem normal também, né, ter gato de rua, mas as pessoas já estão tão acostumadas, ninguém liga, né, se vê um gatinho de rua, geralmente. Mais pessoas aí. Ele deve estar com fome, coitado, né? Eu não tenho nada aqui pra dar. Pobrezinho, será que ele tem a mamãe dele por aqui? Ele tá sozinho. Vem. Bonitinho. Correu. Agora tá cheio de gente aqui ao redor. O pessoal tudo filmando o gatinho. Bom, então como eu dizia, galera, eu quero trazer mais conteúdos aqui pro canal, tá? Conteúdos interessantes. E geralmente por isso também que eu não tô gravando muito mais, porque eu vejo que esse tipo de vídeo assim que eu faço meio aleatório, né? De dia a dia, conversando, geralmente não atrai muita atenção da galera, a galera não gosta muito de assistir. Então, geralmente eu tenho que trazer esses conteúdos de viagem, enfim. Eu tô pensando também em começar a trazer conteúdos históricos sobre a China, culturais, sabe? Conversando e falando sobre a história da China, porque eu acho muito interessante. Não sei se sou apenas eu que gosto dessas coisas, mas eu estudo bastante, né? Agora eu tô fazendo faculdade aqui e a gente tem muitas aulas de cultura e várias coisas assim, né? De literatura da China antiga, né? Então a gente aprende sobre Confúcio, sobre vários pensadores chineses. E é muito legal, cara. Eu acho muito interessante esses conteúdos assim. Aprender sobre a história, sobre as dinastias antigas. Então eu consegui memorizar todas as dinastias da China antiga, desde a primeira lá, que é geralmente a conhecida, né, que é a dinastia Xia. Inclusive é o sobrenome da Cheryl, o nome dela chinês é Xia Xue, né? Então, tipo, aqui em chinês, você coloca o seu sobrenome primeiro, depois o nome. Então, é assim que funciona. Então não é que nem a gente, né? Nosso nome assim ocidental é primeiro nome, depois sobrenome. E o sobrenome dela é Xia, né? Que é o ideograma Xia, que significa verão em chinês. E o nome dela é Xue. Xue seria traduzindo neve. Então, tipo, neve de verão, né? Entre aspas. Então, esse é o nome verdadeiro da Cheryl, tá? Uma curiosidade aí pra vocês. Então tem muitas coisas assim de cultura, né, de coisas relacionadas à sociedade chinesa, que é interessante de trazer, porque são coisas meio que a galera não fala, né, que a gente não vê por aí. Então eu tô pensando, sabe, em trazer esses conteúdos assim de história, de curiosidades, enfim. Eu tô vendo, é claro que isso daí também depende um pouco de tempo, né, porque você tem que montar um roteiro, é diferente do que eu tô fazendo aqui agora, que é basicamente gravar aleatoriamente. Eu tô só no meu tempo livre fazendo um videozinho, depois eu vou lá e edito meio que de uma forma meio superficial, assim, eu não faço nenhuma edição muito incrível, né? Mas é isso, né? É diferente de você ter um script ali e tal, tudo bonitinho. Então, para fazer esse tipo de conteúdo, eu tenho que realmente pensar bem e elaborar uma coisa bem feita, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito. Então, é por isso, né? Eu tô com a ideia, mas o tempo acaba sendo uma coisa que joga um pouco contra. Mas é legal você aprender sobre a história de um país, principalmente um país milenar que nem a China. A China é um exemplo único no mundo, né? A gente tem poucos países que são milenares assim, que tem uma cultura incrível, de um povo tão incrível, que tem tanto tempo de história. Então a China tem uma história realmente que vai lá desde a época feudal, quando a galera ainda caçava, sabe? Tipo, era caça, coleta, enfim.
E aí depois a sociedade chinesa foi se organizando, né? Em torno de dois grandes rios que tem aqui na China, que é o Rio Amarelo e o Yangtze. E aí essa sociedade chinesa foi crescendo, eles foram se organizando ali tipo em grupos, né? Que depois viraram reinos. Então foram vários reinos ao longo da história. Esses reinos eles lutaram pelo poder. A China vivenciou muitos períodos históricos de guerra, né? Eram vários reinos ali, cada um brigando pelo poder. Até que teve em um determinado momento ali, por volta de 200 a.C., que unificou tudo, né? Que é a dinastia Qin, a primeira dinastia do imperador Qin Shi Huang, né? Ele se chamou Qin Shi Huang. Então essa primeira dinastia foi a dinastia que unificou todos os reinos aqui. E aí a gente passou até a China que a gente conhece hoje em termos de território, embora não seja exatamente o mesmo território. Mas é a primeira vez que os chineses falam que a China foi unificada, né? Que surgiu a China, entendeu? O conceito de China. E aí, então, é tipo um povo milenar, né? Um povo com uma história incrível que influenciou toda a Ásia. Todos os países aqui que a gente tem, né? Japão, Coreia, né? Tem muita coisa assim que vem daqui, né? Da cultura, em termos de pensamento filosófico, né? Então a gente tem o pensamento confucionista, né? Do filósofo Confúcio, que muita gente nunca nem ouviu falar. A gente conhece os filósofos ocidentais, que são muito famosos, né? Tipo Pitágoras, Aristóteles, Platão, enfim. São os filósofos gregos que influenciaram a nossa sociedade, né? A nossa sociedade ocidental. Mas a China também teve muitos filósofos incríveis, né? Que influenciaram a cultura daqui. Então, Confúcio, o Manzi, né, que eles chamam, o Mao Tse. Então, tipo, são vários filósofos, cada um teve uma sua especialidade. O Confúcio, ele foi o criador do confucionismo, né, que é uma ideia filosófica chinesa, que é muito importante para você entender o pensamento chinês. Então, a galera fala muito no Ocidente sobre política chinesa, né, mas a galera não entende que, de fato, o que rege a sociedade chinesa é o pensamento confuciano, né? Que é esse pensamento mais conservador no sentido moral, ético, né? Meio paternal, assim, né? Aquela coisa de respeito aos mais velhos, aos pais. Então tudo isso vem do confucionismo. E aí a gente tem outras coisas também, como por exemplo o daoísmo, que é uma religião chinesa. Então são vários elementos da cultura chinesa que fizeram a China ser o que ela é hoje, né? Não é simples você olhar a China como que ela é politicamente e falar que, não, é só isso aí, né? Tipo, é só o comunismo que define a sociedade chinesa. Não é assim que funciona. Então, na faculdade mesmo, você estuda sobre isso. Então, tanto é que os próprios chineses, eles têm uma maneira diferente, né, de se chamar, digamos assim, de definir o socialismo chinês, que é um socialismo ao modo chinês, né? Eles falam que é justamente isso, né? Tipo, para diferenciar. Porque a China é um país milenar com uma história rica e os chineses eles não abandonam a sua cultura, né, a sua história para seguir uma filosofia ocidental. Porque, querendo ou não, socialismo, comunismo são filosofias ocidentais, né? E os chineses, durante um período histórico ali, eles foram meio radicais em relação a isso. Mas aí eles foram vendo que, poxa, a cultura chinesa ela é tão rica, ela tem tantas coisas importantes, né, tantas coisas incríveis, que os chineses não podem simplesmente abrir mão da sua cultura para seguir uma coisa de fora, entendeu? Então, hoje em dia, né, o que eles pregam aqui, digamos assim, né, que você vai aprender na faculdade, enfim, essa ideia de socialismo ao modo chinês, que é pegando toda essa questão, essa bagagem cultural, e eles valorizam muito, sabe? Eles valorizam muito a cultura deles. Então, eu estou falando bastante aqui, testando a câmera também. Mas é isso, se eu tiver tempo, eu vou começar a gravar esse tipo de conteúdo para vocês. Não só falando da forma que eu estou falando aqui, tá? Mas eu quero realmente ilustrar, colocar vídeos, utilizar a inteligência artificial, assim. Hoje em dia a gente tem ferramentas para criar conteúdo. E aí eu posso utilizar para fazer um vídeo da hora, assim, mostrando a história da China para vocês, sabe? Narrando ali desde dessa época feudal até as primeiras dinastias, né? A Xia, Shang, Zhou, a unificação com a dinastia Qin, falando sobre os imperadores, sobre os costumes,
sobre todas as dinastias, como foi evoluindo. Então, se vocês gostarem da ideia, me avisem aí que eu vou trazer para vocês sim, assim que eu tiver tempo, tá? E uma hora eu vou ter tempo, tá? Posso não ter tempo agora, mas uma hora eu vou ter tempo sim. E eu tenho essa vontade, assim, tipo, eu criei o canal justamente para isso, né? Não foi só para mostrar a minha vida. Eu quero mostrar a cultura chinesa para vocês, mostrar a história da China, né? O quão legal é, cara, você estudar todas essas questões. Então, se vocês gostarem da ideia, me avisem aí nos comentários. Bom, eu vou pra livraria aqui, né, pra biblioteca. Chamo toda hora de livraria, não sei porquê. Fico com essa de livraria na cabeça. Mas eu vou dar uma descansadinha aqui, tá? Eu tenho menos de uma hora pra poder relaxar um pouco. E aí eu vou voltar pra aula, tá? Agora à tarde eu tenho aula de literatura moderna da China. Então a gente vai aprender um pouquinho também sobre essas coisas que eu tava falando pra vocês aqui, né? De filosofia moderna, né? De como que a galera pensa aí, né? Da literatura atual. E é isso. Tem um Lucky Coffee aqui. Eu gosto bastante de vir aqui comprar café. Bem gostoso o cafezinho daqui. Se você gostou do vídeo, galera, sempre lembrando, deixa o seu like, se inscreva, deixa o feedback aí também da câmera. Se vocês acharam que ficou boa ou não a gravação, qual ficou melhor comparado aí entre o celular e a câmera profissional. Então deixa o seu feedback e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Falou, zaijian! Hello, hello.